Doutor Alfredo, quando se fala em 40% dos homens, a gente lembra também da porcentagem das mulheres. Quando nós vamos parar com essa ejaculação precoce? 40% de homens e 40% de mulheres dá 80%, não é? Muito Dessa grande. população. É uma quantidade enorme de pessoas que sofrem disso. E o pior não é isso, Nelson, que seja um número grande. O pior é que as pessoas vivem e convivem com isso sem identificar qual é o problema, porque nunca falam para alguém. É uma coisa vejatória o indivíduo, o homem ou a mulher, falar até para o ginecologista. E os médicos, muitas vezes, ficamos aquém da pesquisa com o nosso paciente sobre como anda a sua vida sexual. Porque se nós médicos de qualquer especialidade fizermos esta pergunta, teríamos uma colocação provavelmente dos homens e das mulheres. Olha, a minha vida não anda muito boa porque o meu marido é muito rápido para ejacular. E ali o médico vai orientá-lo a procurar alguém que seja especialista no assunto, ou vai lhe medicar ou vai encaminhá-lo a alguém que possa tratar desse problema. Lembrem-se que um problema sexual, ele pode ser psicológico, ter um fundo puramente psicológico, ele pode ser orgânico ou ele pode ser misto, as duas coisas simultaneamente. É importante que o seu médico faça o diagnóstico para que você possa ter um tratamento eficiente. Como disse, a ejaculação precoce, ela precisa ser diagnosticada. Nós temos a ejaculação precoce do tipo primária, que é aquela que acontece desde a primeira relação sexual, desde a primeira masturbação, o homem sempre ejaculou precocemente. Raras vezes ele conseguiu um tempo maior de penetração com movimentação ativa e reter um pouquinho esse tempo de ejaculação. Dou alguns exemplos. O uso de álcool, por exemplo. Quando o sujeito toma alguma bebida alcoólica, ele pode passar de 1 minuto de ejaculação para 3 minutos. Ou quando o sujeito usa uma camisinha, e já tivemos pacientes que usaram 3, 4, 5 camisinhas como artifício para conseguir demorar um pouquinho mais. E um pouquinho mais é de 1, 2 para 3, 4 minutos. Então, nessas situações, o indivíduo, ele se percebe como alguém que está tentando fazer alguma coisa para melhorar a sua ejaculação, porque nessas situações ele retarda um pouco, mas normalmente no seu dia a dia, no convívio do dia a dia, ele não consegue ter esse tipo de controle ejaculatório. Doutor Alfredo, mas não acontece o caso de as mulheres não reclamarem, elas se sentem satisfeitas, acham que o normal é aquilo, e aí não procura orientação, não procura prevenção, não tem saída, aceita aquilo passivamente? Muitos são os que não procuram porque desconhecem que existe tratamento. Aí. E esse desconhecimento do tratamento se dá principalmente na ejaculação precoce primária. Por quê? Como o homem tem isso a vida toda, para ele não tem diferença, ele sempre foi assim. E os pacientes falam para a gente, mas doutor, eu achava que isso era o normal, eu não sabia que um homem conseguia controlar. Ou então acontece aquela história, o homem tem uma relação, ejacula rápido, ou ele se masturba antes da relação, para poder demorar um pouquinho com a parceira. Ou então ele tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Nós tivemos um paciente, filho de um médico, que ele, num dia, ele teve 10 relações. Dessa maneira? Uma atrás da outra. E nas 10 relações, ele foi precoce. Aí ele se convenceu que ele tinha algum problema no pênis. E então, esse era primário ou não, doutor? Esse era primário. Era um moço jovem, de 20 e poucos anos, que tinha esse problema de ejaculação precoce. Então, a ejaculação primária é a mais difícil. Por quê? Porque o homem não tem parâmetro. Já a secundária, que é aquela que aparece ao longo da vida do indivíduo, depois dele ser normal, ele tinha controle pleno da sua ejaculação, mas a partir de um determinado momento, por algum motivo, ele começou a ejacular precocemente. Esse sujeito, ele identifica rápido e procura ajuda rapidamente. Já o primário, como ele não se percebe um ejaculador precoce, ele acha que é normal e demora muito tempo para procurar.
Então, Sandra, mas nós temos alguns casos de telespectadores sobre isso que o doutor Alfredo falou. Vamos lá, vamos colocar esses casos. Tem o seu Messias, de 23 anos, de Curitiba, Paraná. Meu problema é ejaculação precoce. Tem mais de 3 anos, já tomei remédio, mas não melhorei. Continua a mesma coisa. Eu sofro muito com a minha esposa, que está quase me largando. Por favor, me dê uma dica como posso fazer o tratamento, porque eu estou pensando que já não tem mais solução. Tem a dona Dileia também. Ela tem 54 anos, ela é lá de São Vicente, estado de São Paulo. Referente à ejaculação precoce. Essa disfunção, meu marido sofre dela e eu estou com problema no nosso relacionamento devido a isso. Eu gostaria de uma orientação. Tem o Ismael, de 33 anos, lá de São Joaquim do Rio Grande do Sul. Tem ejaculação precoce e gostaria de saber como faço para me tratar. O seu Dionísio, 45 anos, ele manda a mensagem dele de Botafogo, Rio de Janeiro. Tive problema com bebida. Há muitos anos que não bebo. Hoje tenho problemas de ejaculação precoce. Gostaria de saber se o meu caso tem solução. O senhor Cláudio de Marília, estado de São Paulo. Ele tem 41 anos. Doutor Alfredo, gostaria de saber sobre ejaculação precoce. Fui a 5 urologistas e me disseram que é psicológico. Gostaria de uma orientação para poder voltar a ter uma vida sexual normal. Olha aí, casos do Brasil inteiro, doutor Alfredo. E não só casos do Brasil inteiro, como a gente percebe que as idades são as mais variadas possíveis. Atingem pessoas dos 20, 25 até os 40, 50, 70 anos. O ejaculador precoce primário, ele vai ejacular precocemente a vida toda. Mesmo alguns pacientes como os que nós acabamos de ouvir aqui, que são pessoas que não sabem o que eles têm, podem ter uma ejaculação precoce associada a uma disfunção erétil. Ou seja, o indivíduo começa, depois de um tempo que ele tem ejaculação precoce, ele começa a ter uma insatisfação tão grande dele e da companheira, muitas vezes a cobrança é muito grande porque a parceira não consegue se satisfazer com a penetração pênis-vagina, que ela acaba pressionando ao paciente para ele segurar, para ele não ser muito rápido, mas ele não consegue. E nessas situações, então, ele começa a desenvolver, por um problema psicológico, por um problema orgânico, ele começa a desenvolver uma disfunção erétil. Em outras situações, a disfunção erétil acontece naturalmente, quer dizer, aparece porque o homem tem um problema de diabetes, tem um problema de pressão alta, tem um problema de saúde qualquer, ou até pela própria idade, e ele acaba, então, procurando ajuda por conta da falta de ereção. E durante os exames que são feitos, ele vai acabar, então, descobrindo que, além da ejaculação precoce, ele tem um problema de disfunção erétil, ou uma doença de Peyronie, ou qualquer outra coisa similar. Não há que esquecer que o diagnóstico é fundamental. Nenhum problema sexual pode ser tratado se não houver um diagnóstico de certeza. Não adianta você tomar remédio se você não souber para que você está tomando esse remédio. Gente, nós precisamos acabar no Brasil e no mundo com a automedicação. Lembrem-se que remédio é droga, remédio é veneno. E a diferença entre o uso terapêutico e o uso como veneno é exatamente uma questão de dosagem. Você compra um remédio e dá para o seu filho, você compra um remédio e dá para a sua mulher, ou a mulher compra um remédio e dá para o marido, sem saber quais são os efeitos colaterais que esse remédio pode ter, e ali acaba, então, dando uma confusão muito grande, porque acaba provocando um problema sério, um problema de saúde muito maior. Mas o diagnóstico há que ser feito, no mínimo através de exames de laboratório, uma boa avaliação urológica, uma fluxometria das artérias do pênis, um teste de ereção, um teste de sensibilidade e, quando necessário, um perfil psicológico muito profundo para saber por que motivo aquele indivíduo sofre de ejaculação precoce.